Pai proibiu filho de ter cachorro caramelo e sofreu acidente terrível. O que aconteceu depois? O portão bateu com força naquela tarde quente, chamando a atenção de toda a rua. No mesmo instante, uma decisão dura tomada dentro de casa desencadeou um acidente inesperado que transformaria a rotina de uma família inteira. O que parecia apenas mais uma discussão entre pai e filho acabou abrindo espaço para algo improvável: a chegada de um cachorro caramelo que ninguém havia permitido, mas que mudaria tudo. Antes de continuar essa história emocionante, aproveite para curtir o vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Assim, você ajuda o canal a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Ao longo de um ano marcado por dificuldades, silêncios e mudanças, um pai rígido precisará enfrentar suas próprias limitações, enquanto um cachorro caramelo, silencioso e atento, tentará provar que merece um lugar naquela casa. Entre ruas de paralelepípedo, vizinhos atentos e tardes com cheiro de café passado, pequenos gestos vão se transformar em grandes lições. Nada acontece por acaso. Cada passo, cada escolha e cada olhar trocado carrega consequências profundas. E quando tudo parece decidido, a vida surpreende mais uma vez, mostrando que até as proibições mais firmes podem ser revistas quando o coração começa a ceder. O portão de ferro bateu com um estrondo seco, daqueles que fazem os passarinhos levantarem voo de repente e as janelas antigas tremerem levemente. O som ecoou pela rua de paralelepípedos numa tarde abafada, quando o sol ainda insistia em queimar a pele mesmo depois das 4 horas. Dentro daquela casa simples, mas bem cuidada, o clima já estava pesado muito antes do barulho do portão. As palavras duras tinham sido lançadas como pedras, e nenhuma delas poderia ser recolhida. Rafael estava parado perto da mesa da cozinha, segurando um panfleto dobrado tantas vezes que já não mantinha a forma original. O papel tinha manchas de gordura, provavelmente do pastel que ele havia comido na feira da praça, e um cheiro distante de papel reciclado misturado com poeira. No panfleto, havia a imagem de um cachorro caramelo, de olhar atento e corpo magro, sentado sobre o chão de cimento da feira de adoção. Abaixo da foto, uma frase simples: procura-se um lar. Augusto, o pai, caminhava de um lado para o outro da sala com passos firmes, apesar da idade já marcada nos cabelos grisalhos e nas rugas profundas ao redor dos olhos. Seu rosto estava fechado, a mandíbula contraída, e cada passo parecia carregar anos de decisões tomadas sem discussão. Para ele, aquela conversa já tinha terminado antes mesmo de começar. Já falei que não, disse, com a voz grave e controlada. Não quero cachorro nesta casa. Isso dá gasto, dá trabalho e só traz bagunça. Rafael tentou responder, mas as palavras pareciam travar na garganta. Ele conhecia aquele tom. Era o mesmo usado quando o pai decidia algo definitivo: a escola onde ele estudaria, o horário de voltar para casa, até o tipo de roupa que considerava adequada. Ainda assim, o garoto respirou fundo, sentindo o cheiro do café coado que vinha da garrafa térmica sobre a pia, e arriscou mais uma tentativa. Pai, eu cuido de tudo. Eu prometo. É só um cachorro caramelo, desses da rua. Ele só precisa de um canto. Augusto parou de andar e virou-se bruscamente. Justamente por isso, respondeu. Cachorro de rua traz problema. E essa conversa acabou. Ele caminhou até a porta com passos apressados, decidido a sair antes que a discussão se estendesse. O calor deixava o chão liso, e o suor já escorria pela testa. Ao puxar o portão com força, o pé escorregou de forma inesperada. O movimento foi rápido, desajeitado, e o corpo perdeu o equilíbrio. O som que veio em seguida não foi alto, mas foi suficiente para gelar o sangue de Rafael. Augusto caiu de lado, sentindo uma dor intensa atravessar a perna. O mundo pareceu girar por alguns segundos, e o portão, agora aberto, rangia com o vento quente da rua. Rafael correu até o pai, o coração disparado, enquanto vizinhos começavam a espiar por cima dos muros baixos, típicos daquela cidade do interior onde tudo era percebido e comentado. Pai! Gritou, ajoelhando-se ao lado dele. Augusto tentou se levantar, mas o corpo não respondeu como antes. A dor era forte demais. Ele fechou os olhos por um instante, respirando com dificuldade, sentindo o cheiro de terra quente e ferrugem do portão misturados no ar. Do outro lado da rua, quase escondido pela sombra irregular de uma árvore antiga, um cachorro caramelo observava tudo em silêncio. Seu pelo tinha a cor exata da poeira levantada pelos carros que passavam devagar. As orelhas estavam atentas, e os olhos, grandes e escuros, acompanhavam cada movimento.
Ele não latia, não se aproximava. Apenas observava, como quem reconhece algo importante acontecendo. Os dias seguintes trouxeram mudanças rápidas e silenciosas. Augusto voltou para casa com a perna machucada, precisando de apoio para andar. A casa, antes organizada de forma rígida, ganhou muletas encostadas na parede, cadeiras fora do lugar e um ritmo mais lento. O som da televisão ficou mais frequente, preenchendo silêncios que antes eram quebrados apenas pelo rádio ligado nas manhãs de domingo. Rafael assumiu tarefas que antes não eram suas. Varreu o quintal, sentindo o pó fino subir e grudar no suor do rosto. Preparou o almoço simples, com arroz, feijão e cheiro verde picado às pressas. Enquanto isso, o cachorro Caramelo continuava rondando a rua, atraído pelo cheiro de comida que escapava pelas frestas do portão. Numa dessas tardes, quando o sol começava a se esconder e o céu ganhava tons alaranjados, Rafael saiu para jogar o lixo fora e percebeu algo diferente. O portão da garagem estava apenas encostado. Ele teve certeza de que havia fechado mais cedo, mas não pensou muito nisso. Ao voltar, ouviu um som leve, quase imperceptível, o arranhar cuidadoso de unhas no chão de cimento. Seu coração disparou. Ali, encolhido num canto da garagem, estava o cachorro Caramelo. O mesmo da foto, o mesmo da feira, agora bem ali, respirando rápido, com o rabo baixo e os olhos atentos a cada movimento. O cheiro de rua, de poeira e de chuva antiga parecia acompanhar o animal. Rafael se agachou lentamente, sentindo o frio do chão atravessar o tecido fino da calça. Não estendeu a mão de imediato. Apenas falou baixo, quase num sussurro, como se qualquer som mais alto pudesse espantar aquele momento. O cachorro não avançou nem recuou. Apenas inclinou levemente a cabeça, curioso, mas cauteloso. Havia ali uma vulnerabilidade clara, uma mistura de medo e esperança que Rafael reconheceu imediatamente. Era a mesma sensação que ele sentia sempre que enfrentava o pai. Naquela noite, Augusto percebeu algo diferente no ar da casa. Um cheiro novo, misturado ao café e ao feijão requentado. Um som suave, quase um respirar próximo demais do chão. Ele franziu a testa, desconfiado, mas estava cansado demais para investigar. Enquanto isso, Caramelo, embora ninguém ainda o chamasse assim em voz alta, deitou-se sobre um pedaço de pano velho, sentindo pela primeira vez em muito tempo o chão firme e seco. O barulho distante de uma novela vindo da casa vizinha, o canto dos grilos e o vento morno formavam uma espécie de abrigo invisível. Aquela casa, marcada por regras rígidas e silêncios antigos, havia sido atravessada por um acontecimento inesperado. Nada estava resolvido. Nada estava claro. Mas algo havia mudado. E, mesmo sem entender as palavras humanas, o cachorro Caramelo parecia saber que aquele era apenas o começo de um caminho difícil, cheio de obstáculos, mas também de possibilidades. A manhã chegou devagar, carregada de um silêncio diferente. Não era o silêncio habitual da casa, marcado pelo rádio ligado bem cedo e pelo arrastar firme dos passos de Augusto pelo corredor. Era um silêncio cuidadoso, como se o próprio ar estivesse tentando não incomodar. A luz do sol entrou pela janela da cozinha em faixas douradas, iluminando partículas de poeira que dançavam lentamente. O cheiro de café recém-passado se espalhou, mas dessa vez não veio acompanhado da voz firme dando ordens ou comentando as notícias do jornal. Caramelo acordou antes de todos. O chão frio da garagem ainda estava úmido do sereno da noite, e ele se levantou com cuidado, alongando as patas de forma lenta. O corpo magro denunciava uma vida de ruas, de caminhadas longas e refeições incertas. Mesmo assim, seus movimentos eram atentos e silenciosos. Cada som da casa era analisado com cuidado: o rangido distante da cama, o pigarro contido de Augusto, o passo leve de Rafael indo até a cozinha. O cachorro se aproximou da porta entreaberta, sentindo o cheiro familiar do feijão sendo esquentado e do pão amanhecido. Seu estômago roncou, mas ele permaneceu parado. A regra da rua ainda comandava seus instintos: não avançar sem convite, não chamar atenção desnecessária. Havia aprendido, com o tempo, que a paciência era muitas vezes a diferença entre ficar e ser expulso. Rafael percebeu a presença antes de vê-lo. Um vulto caramelo refletido no piso, quase confundido com a própria cor da casa. Ele se virou devagar, segurando a caneca quente entre as mãos. Caramelo estava ali, parado, o rabo baixo, os olhos atentos. Não havia pedido, apenas espera. Rafael sentiu o peito apertar. Pegou um pedaço de pão,
partiu ao meio e colocou no chão, empurrando com cuidado na direção do cachorro. O cheiro do pão fresco misturado com manteiga fez Caramelo dar um passo à frente. Depois outro. Ele cheirou o alimento, olhou novamente para Rafael, e só então começou a comer, com movimentos rápidos e contidos, como quem teme que aquilo desapareça a qualquer momento. Enquanto isso, no quarto, Augusto despertava com dificuldade. A perna doía, um incômodo constante que se intensificava quando ele tentava se mover. O quarto parecia menor do que antes, e o cheiro de remédio misturado com lençóis guardados incomodava. Ele respirou fundo, apoiou as mãos na cama e, com esforço visível, conseguiu sentar-se. Ao tentar se levantar, precisou se apoiar na parede. O corredor parecia longo demais. Cada passo exigia atenção. Ele sentia falta da autonomia que sempre teve, da liberdade de ir e vir sem depender de ninguém. Aquilo o deixava irritado, mas também envergonhado. Nunca fora de demonstrar fraqueza. Ao chegar à sala, notou algo fora do lugar. Um som leve, quase imperceptível, vindo da cozinha. Um raspar suave no chão. Ele franziu a testa, sentindo um desconforto que não vinha da perna. Foi quando viu. Caramelo estava sentado perto da mesa, ainda mastigando os últimos pedaços de pão. O pelo refletia a luz da manhã, e havia algo de sereno naquela postura, como se o cachorro soubesse exatamente onde estava pisando. O coração de Augusto acelerou, não por medo, mas por surpresa e irritação contida. Rafael percebeu o olhar do pai e congelou. O ar entre eles ficou pesado. Nenhum dos dois falou de imediato. O cachorro, sentindo a tensão, abaixou levemente a cabeça, sem se mover. Augusto respirou fundo. A perna doía, o orgulho também. Ele queria dizer algo, mandar tirar o cachorro dali, reafirmar sua decisão. Mas as palavras não saíram como de costume. O esforço físico que havia feito para chegar até ali o deixará cansado demais para uma discussão longa. Ele apenas desviou o olhar e sentou-se com cuidado na cadeira mais próxima. O Ranger da madeira pareceu alto demais. Rafael engoliu em seco, sentindo uma mistura de alívio e medo. Aquilo não era permissão, mas também não era expulsão. O dia seguiu lento. O sol subiu, esquentando o quintal de terra batida. O cheiro de plantas secas misturava-se ao da comida simples preparada para o almoço. Caramelo permaneceu quase invisível, deitado próximo à porta da garagem, observando cada movimento. Sempre que Augusto se levantava, o cachorro ficava atento, pronto para recuar se necessário. Durante a tarde, Augusto tentou caminhar até o quintal. O esforço foi grande. O chão irregular dificultava o equilíbrio, e o calor fazia o suor escorrer pelo rosto. Em determinado momento, ele perdeu a firmeza e quase caiu novamente. Instintivamente, Caramelo se levantou e se aproximou, não tocando, apenas ficando ao lado, como um apoio silencioso. Augusto percebeu a presença. O cheiro do cachorro era de rua, de sol e poeira, mas não era desagradável. Havia algo familiar ali, algo que o fez lembrar da própria infância no sítio dos pais, quando animais circulavam livres pelo quintal e faziam parte da rotina. Ele afastou esse pensamento rapidamente. Não queria se deixar levar por lembranças. Mais tarde, enquanto Rafael lavava a louça, ouviu comentários vindos da rua. Duas vizinhas conversavam em tom baixo, mas curioso. Falavam do acidente, da recuperação difícil, e do cachorro visto entrando naquela casa. Naquele bairro, nada passava despercebido. A opinião alheia tinha peso, e Rafael sabia que aquilo poderia se tornar mais um problema. No fim da tarde, Augusto precisou se deitar novamente. A dor havia aumentado, e o cansaço era visível. Caramelo observava de longe, sentindo a mudança no ambiente. O ar parecia mais pesado, os sons mais abafados. Quando a noite chegou, trazendo consigo o cheiro de jasmim do quintal vizinho e o som distante da televisão ligada em outra casa, algo inesperado aconteceu. Augusto tentou alcançar um objeto que havia caído no chão ao lado da cama. O movimento foi mal calculado, e a dor o fez gemer baixo, frustrado. Antes que Rafael percebesse, Caramelo entrou no quarto com passos cuidadosos. Ele havia observado Augusto usar aquele objeto para se apoiar mais cedo. Com delicadeza surpreendente, empurrou o item com o focinho até perto da mão do homem. Augusto ficou imóvel por alguns segundos. O quarto parecia suspenso no tempo. O cheiro do cachorro misturava-se ao do remédio e do lençol limpo. Ele estendeu a mão,
pegou o objeto e conseguiu se ajeitar melhor na cama. O cachorro permaneceu ali, sem avançar, sem pedir nada. Apenas presente. Augusto fechou os olhos por um instante. Algo dentro dele se mexeu, uma sensação antiga, esquecida. Não era gratidão ainda, mas era o início de uma dúvida. Talvez nem tudo fosse tão simples quanto ele sempre acreditou. Caramelo, por sua vez, deitou-se no canto do quarto, sentindo o chão frio sob o corpo cansado. Pela primeira vez em muito tempo, ele adormeceu sem o medo constante de ser enxotado durante a noite. A casa, silenciosa, respirava diferente. Não havia resolução, nem acordos feitos. Apenas uma convivência frágil, construída passo a passo, como quem aprende a andar novamente. Os dias seguintes se organizaram em uma rotina estranha, ainda instável, mas cada vez mais previsível. A casa acordava com o sol atravessando as cortinas finas, espalhando um calor suave pelo chão de cerâmica. O rádio voltou a tocar baixinho pela manhã, não mais com a firmeza de antes, mas como um fundo sonoro que preenchia o vazio deixado pela limitação de Augusto. O cheiro de café continuava sendo o primeiro sinal de que o dia começara, misturado ao pão aquecido na chapa e ao vento morno que entrava pela janela. Caramelo passou a entender os horários da casa. Aprendeu que de manhã havia mais movimento, mais risco de ser notado. Por isso ficava recolhido, deitado perto da garagem ou sob a sombra do pé de manga no quintal. Observava tudo com atenção, os passos lentos de Augusto, o cuidado excessivo de Rafael, o entra e sai de vizinhos curiosos que vinham perguntar sobre a recuperação. O cachorro carregava 3 marcas claras em sua personalidade. Era atento a cada detalhe, como quem já precisou sobreviver sozinho por muito tempo. Era sensível às emoções humanas, percebendo mudanças de humor pelo tom da respiração ou pelo jeito de andar. E, acima de tudo, era persistente. Não insistia com latidos ou pulos, mas permanecia, firme, ocupando pouco espaço, confiando que a constância falaria por ele. Augusto, por sua vez, sentia-se cada vez mais incomodado com a própria dependência. Precisava de ajuda para tarefas simples, como pegar um copo de água ou se levantar da cadeira. Isso feria sua identidade construída ao longo de décadas como chefe da casa, homem que resolvia tudo. Ele evitava demonstrar irritação, mas ela escapava em pequenos gestos, como o aperto dos lábios ou o silêncio prolongado durante as refeições. Em uma dessas tardes, Rafael saiu para comprar remédios na farmácia da esquina. O sol estava forte, e a rua exalava o cheiro quente do asfalto misturado com poeira. Caramelo ficou no quintal, deitado, acompanhando o movimento das sombras. Quando Rafael saiu, esqueceu novamente o portão apenas encostado. Não foi descuido total, mas o cansaço acumulado. Caramelo percebeu quase de imediato. O mundo da rua chamava com sons conhecidos, vozes distantes, passos, motores. Por um instante, o impulso antigo de seguir em frente se fez presente. A liberdade da rua sempre fora sua única certeza. Ele se levantou, deu 2 passos em direção ao portão, sentiu o vento no focinho. Foi então que ouviu um som diferente vindo de dentro da casa. Um arrastar de cadeira seguido de um suspiro contido. Caramelo parou. Virou a cabeça. O chamado não era vocal, mas estava ali. Ele recuou lentamente, sentando-se novamente no quintal. Dentro da casa, Augusto tentava alcançar a muleta que havia escorregado para fora de seu alcance. A frustração fazia seu peito apertar. Ele respirava pesado, sentindo o suor escorrer pelas têmporas. O silêncio da casa parecia maior quando estava sozinho. Caramelo entrou devagar. Não havia pressa, nem hesitação exagerada. Ele empurrou a muleta com o focinho, repetindo o gesto que já fizera dias antes com outro objeto. Augusto observou tudo, o movimento cuidadoso, a ausência de medo, a precisão instintiva. Quando finalmente conseguiu se apoiar, Augusto sentiu algo ceder dentro de si. Não era rendição, mas reconhecimento. Aquele cachorro, que ele tanto rejeitara, parecia compreender suas dificuldades melhor do que muitos humanos. Mais tarde, ao cair da tarde, uma vizinha apareceu no portão. Dona Celina, conhecida por saber de tudo antes de todos, falava com voz doce, mas olhos atentos. Comentou sobre o acidente, desejou melhoras, e como quem não quer nada, mencionou o cachorro. Augusto respondeu de forma evasiva. Disse que o animal apenas aparecia de vez em quando. Não confirmou nem negou nada. Quando a vizinha foi embora,
ele percebeu que havia mentido sem perceber. Isso o incomodou mais do que gostaria de admitir. À noite, a temperatura caiu levemente. O cheiro de terra e folhas secas trouxe uma sensação de calma. Rafael sentou-se no quintal com Caramelo, passando a mão devagar pelo pelo áspero, sentindo o calor do corpo do cachorro. Falava baixo, contando coisas do dia, como se Caramelo entendesse cada palavra. De certa forma, entendia. Rafael carregava sua própria motivação silenciosa. Queria provar ao pai que era capaz de cuidar de algo, de assumir responsabilidade. Queria, sobretudo, não se sentir tão sozinho. A presença de Caramelo preenchia um espaço que ele nem sabia nomear. Os dias foram passando, e Augusto começou a notar pequenas mudanças em si mesmo. Dormia um pouco melhor quando sentia o cachorro deitado perto da porta do quarto. Sentia menos ansiedade durante as tardes longas. O quintal parecia mais vivo, não pelo movimento, mas pela companhia silenciosa. Um obstáculo surgiu quando o dinheiro começou a ficar curto. Remédios, consultas e despesas extras pesavam no orçamento. Augusto comentou, de forma indireta, que não havia espaço para gastos com animais. Rafael respondeu assumindo pequenos trabalhos, ajudando vizinhos, limpando quintais. O esforço era visível, o cansaço também. Caramelo, sensível, parecia perceber a tensão. Passou a acompanhar Rafael em suas saídas curtas, mantendo distância, mas sempre presente. Os vizinhos começaram a comentar não só sobre o cachorro, mas sobre a mudança no comportamento de Augusto, que agora parecia sentado à frente de casa, observando o movimento da rua. Em uma manhã de céu nublado, Augusto tentou caminhar até a esquina, apoiado na muleta. O caminho era curto, mas parecia longo. Caramelo caminhava ao lado, no mesmo ritmo, parando quando ele parava. Não puxava, não adiantava. Apenas acompanhava. O cheiro de pão fresco vindo da padaria misturava-se ao da chuva que ameaçava cair. Pessoas passavam e olhavam, algumas sorrindo, outras apenas curiosas. Augusto sentiu algo que não sentia há meses. Uma sensação de pertencimento. Ao voltar para casa, cansado, sentou-se no banco do quintal. Caramelo deitou aos seus pés. Augusto fechou os olhos por alguns segundos, sentindo o vento leve no rosto. Pela primeira vez desde o acidente, ele não pensou no que havia perdido, mas no que ainda podia construir. A casa continuava a mesma, simples, com paredes marcadas pelo tempo. Mas o ambiente havia mudado. Havia mais pausas, mais silêncios confortáveis. O conflito ainda existia, o medo de perder o controle, de admitir que estava errado. Mas agora havia também algo novo, uma presença constante que não exigia nada além de permanecer. Caramelo, deitado, sentia-se seguro o suficiente para relaxar completamente. O corpo pesado contra o chão, a respiração lenta. Ele não sabia quanto tempo aquilo duraria. Aprenderá que nada era garantido. Ainda assim, escolheu ficar, dia após dia, confiando que aquele lugar, com seus cheiros, sons e pessoas imperfeitas, poderia ser chamado de casa. A chegada do inverno mudou o ritmo da casa de forma sutil, mas constante. As manhãs passaram a nascer com um frio leve que se infiltrava pelas frestas das janelas antigas, fazendo o chão parecer ainda mais gelado. O cheiro de café ficou mais forte, quase reconfortante, e as pessoas demoravam mais para sair da cama. O quintal, antes seco e poeirento, ganhou folhas amareladas espalhadas pelo vento, formando pequenos montes nos cantos. Caramelo sentiu a mudança no corpo antes mesmo de perceber no ambiente. As noites ficaram mais frias, e ele passou a buscar abrigo mais próximo da casa. Durante muito tempo, havia aprendido a suportar o frio da rua, encolhendo o corpo e esperando o amanhecer. Agora, havia um telhado, paredes, e um canto protegido onde podia se acomodar. Ainda assim, mantinha a cautela de quem sabe que conforto pode ser temporário. Augusto acordava cedo, mesmo sem a obrigação de antes. O corpo doía menos em alguns dias, mais em outros. A fisioterapia começara, e isso trouxe um novo desafio para sua rotina. As caminhadas curtas, os exercícios repetitivos e o esforço constante exigiam disciplina e paciência, qualidades que ele possuía, mas que agora eram testadas de outra forma. Rafael passou a acompanhar o pai até a clínica do bairro, um prédio simples com cheiro de álcool e pomada mentolada. O caminho era curto, mas exigia atenção. Caramelo, sempre atento, seguia uma certa distância. Não entrava no local,
mas esperava do lado de fora, deitado perto da porta, observando o movimento das pessoas. Alguns sorriam ao vê-lo, outros comentavam sobre como ele parecia tranquilo. Durante uma dessas sessões, Augusto percebeu algo que o incomodou profundamente. Ao tentar realizar um exercício simples, a perna não respondeu como ele esperava. O fisioterapeuta falou em paciência, em tempo. Augusto assentiu, mas por dentro sentiu o peso da incerteza. Ao sair, apoiado na muleta, encontrou Caramelo sentado, imóvel, como se estivesse guardando o lugar. O contato visual entre os dois foi breve, mas intenso. Augusto sentiu uma mistura de irritação e conforto. O cachorro lembrava constantemente de sua própria fragilidade, mas também de sua capacidade de continuar. No bairro, os comentários continuavam. Algumas pessoas elogiavam a companhia do cachorro, dizendo que fazia bem para Augusto. Outras insinuavam que um animal daria ainda mais trabalho, especialmente naquela situação. Essas vozes externas começaram a influenciar as decisões de forma silenciosa. Augusto, criado em uma cultura onde a opinião da vizinhança tinha peso, sentia-se dividido entre o que acreditava ser certo e o que começava a sentir. Em casa, pequenos conflitos surgiam. Rafael insistia em comprar ração, enquanto Augusto reclamava do gasto. O cheiro da ração se misturava ao da comida da casa, criando um aroma novo que se espalhava pela cozinha. Caramelo comia devagar, como se soubesse que cada porção era fruto de esforço. Um dia, a chuva chegou sem aviso. O céu escureceu rápido, e o som das gotas fortes batendo no telhado trouxe uma sensação antiga de abrigo. Caramelo, ao ouvir o trovão distante, tremeu levemente. O barulho despertava memórias de noites difíceis, de se esconder sob carros e marquises. Augusto percebeu o tremor. Estava sentado na sala, lendo um jornal velho. O cachorro aproximou-se lentamente, sem pedir nada. Apenas parou perto da cadeira. Augusto hesitou, sentindo o conflito interno crescer. Depois, estendeu a mão com cuidado e tocou-o pelo áspero. Caramelo não recuou. O contato foi breve, mas suficiente para acalmar o cachorro e, inesperadamente, o próprio Augusto. Esse gesto simples marcou algo importante. Não foi anunciado, nem comentado. Mas a partir daquele momento, Caramelo passou a se aproximar mais. Deitava-se próximo à cadeira, acompanhava Augusto até o quintal, esperava do lado de fora do banheiro. A casa parecia se adaptar à presença do cachorro, como se ele sempre tivesse estado ali. Um obstáculo inesperado surgiu quando Augusto recebeu uma visita de um parente distante, um homem falante, acostumado à vida no campo. Ele elogiou a casa, comentou sobre a recuperação e, ao notar Caramelo, sugeriu levá-lo para um sítio. Falou em espaço, liberdade, menos custos. A proposta ficou no ar, pesada. Rafael reagiu com tensão. Caramelo, sensível, percebeu a mudança no ambiente. Passou a ficar mais alerta, seguindo Rafael de perto. Augusto ouviu tudo em silêncio. A ideia fazia sentido prático, mas algo dentro dele resistia. Nos dias seguintes, o clima ficou estranho. Rafael evitava o assunto, mas o medo de perder o cachorro era visível. Caramelo voltou a apresentar comportamentos de cautela, dormindo mais perto da saída, como quem se prepara para partir. Augusto observava tudo. O conflito interno crescia. Ele lembrava das regras que sempre defendeu, da necessidade de ordem e controle. Ao mesmo tempo, percebia o impacto positivo do cachorro em sua recuperação e no comportamento do filho. As caminhadas se tornaram mais frequentes, e a presença de Caramelo parecia dar ritmo e propósito. Em uma tarde fria, Augusto tentou caminhar sozinho até o portão. O esforço foi grande, e a dor voltou com força. Caramelo, atento, posicionou-se ao lado, servindo quase como um guia silencioso. O portão, antes símbolo de rigidez, agora parecia apenas uma passagem. Augusto apoiou-se, respirou fundo e percebeu algo essencial. Não era apenas o cachorro que precisava de um lugar. Ele também precisava. Precisava reaprender a ocupar seu próprio espaço de forma diferente. O inverno avançava, e a casa se transformava junto com ele. As decisões ainda não estavam tomadas. O medo de errar permanecia. Mas, pouco a pouco, as certezas antigas davam lugar a novas perguntas. E Caramelo, com sua presença constante e silenciosa, continuava ali, enfrentando seus próprios obstáculos, confiando que ficar valia a pena.
A primavera chegou trazendo mudanças visíveis no bairro e dentro da casa. As árvores da rua começaram a florescer, espalhando pétalas claras pelo chão de paralelepípedos. O ar ganhou um cheiro diferente, mais leve, misturado ao perfume das flores e ao pó levantado pelos carros que passavam devagar. As manhãs ficaram mais claras, e o frio intenso deu lugar a um clima ameno que convidava a ficar do lado de fora por mais tempo. Caramelo sentiu essa mudança como um novo fôlego. O corpo parecia mais disposto, e ele passou a explorar o quintal com mais tranquilidade, deitando-se ao sol nas primeiras horas do dia. Ainda mantinha a cautela de sempre, mas agora havia uma confiança crescente em seus movimentos. O quintal deixará de ser apenas um abrigo provisório e começava a se tornar território conhecido, com cheiros familiares e cantos preferidos. Augusto avançava lentamente na recuperação. As sessões de fisioterapia continuavam, e embora a perna ainda doesse em certos momentos, ele já conseguia caminhar distâncias maiores sem precisar parar tantas vezes. Esse progresso vinha acompanhado de sentimentos contraditórios. Por um lado, sentia orgulho de cada pequena conquista. Por outro, temia que, ao recuperar totalmente a autonomia, fosse pressionado a tomar decisões definitivas sobre tudo que havia mudado, inclusive sobre o cachorro. Rafael percebia esse conflito no pai, mesmo quando ele não dizia nada. As refeições eram mais silenciosas, mas não desconfortáveis. O som dos talheres, o estalar do óleo na frigideira e o canto distante de um vendedor ambulante criavam uma rotina quase reconfortante. Caramelo costumava se deitar perto da mesa, mantendo certa distância, mas sempre atento aos olhares de Augusto. Em uma manhã de sábado, o bairro se encheu de movimento por causa da feira livre. O cheiro de frutas maduras, pastel frito e caldo de cana invadiu as ruas. Rafael foi ajudar um conhecido na barraca em troca de alguns trocados. Antes de sair, deixou comida e água para Caramelo, como fazia todos os dias. Augusto observou a cena em silêncio. Sozinho em casa, Augusto decidiu sair para o quintal. Sentou-se no banco de madeira, sentindo o sol aquecer a pele. Caramelo aproximou-se devagar e deitou-se aos seus pés. O som da feira chegava abafado, misturado a risadas e músicas populares. Por um instante, Augusto se permitiu apenas estar ali, sem pensar em decisões ou responsabilidades. Foi nesse momento que uma lembrança antiga veio à tona. Quando criança, ele também tivera um cachorro parecido, um animal sem raça definida que o acompanhava pelos campos. Lembrou-se do conforto silencioso daquela companhia e de como, com o tempo, fora convencido a se desfazer do animal por pressão dos adultos. A lembrança trouxe um aperto no peito que ele não esperava sentir. Esse momento de vulnerabilidade foi interrompido pela chegada de um vizinho trazendo notícias. Comentou sobre a visita do parente distante e reforçou a ideia do sítio como um bom lugar para Caramelo. Falou em espaço, em liberdade, em menos preocupações. Augusto ouviu tudo com atenção, mas dessa vez não respondeu de imediato. Apenas agradeceu e ficou pensativo. Quando Rafael voltou da feira, trouxe consigo algumas frutas maduras e um semblante cansado. Caramelo correu até ele, abanando o rabo com cuidado, como quem tenta conter a própria alegria. Rafael se agachou, fazendo carinho no cachorro, sentindo o calor do corpo e o cheiro de sol no pelo. Esse gesto simples parecia cada vez mais natural, parte da rotina. À noite, durante o jantar, Augusto mencionou a conversa com o vizinho. Rafael sentiu o coração acelerar. Tentou argumentar com calma, falando sobre a adaptação de Caramelo à casa, sobre o quanto ele ajudava na recuperação. Augusto ouviu, mas não deu resposta definitiva. A incerteza pairou no ar, pesada. Nos dias seguintes, Caramelo demonstrou sinais claros de ansiedade. Dormia mais perto do portão, levantava-se a qualquer som da rua. Rafael percebeu e tentou tranquilizá-lo, falando baixo, mantendo a rotina. Augusto observava tudo, sentindo-se responsável por aquela inquietação. Um acontecimento inesperado mudou o clima. Durante uma das caminhadas matinais, Augusto tropeçou em uma pedra solta na calçada. Não caiu, mas perdeu o equilíbrio. Antes que alguém reagisse, Caramelo posicionou-se ao lado, firme, permitindo que Augusto se apoiasse. Pessoas que passavam pararam por um instante, oferecendo ajuda. Augusto conseguiu se estabilizar e seguir adiante. O episódio teve consequências claras. Augusto percebeu que, sem a presença constante de Caramelo, sua segurança durante as caminhadas seria menor. Esse reconhecimento não foi imediato,
mas ficou registrado. Ao chegar em casa, sentou-se cansado, sentindo o suor escorrer pelas costas. Caramelo permaneceu ao seu lado, atento. Outro obstáculo surgiu quando as despesas aumentaram novamente. Rafael precisou comprar mais remédios, e o dinheiro estava curto. Ele considerou aceitar a proposta do sítio apenas para aliviar a pressão financeira. Esse pensamento fez sentir culpa, e ele passou a evitar olhar diretamente para Caramelo. Augusto percebeu essa mudança no filho. Em uma conversa rara e sincera, falou sobre assumir parte da responsabilidade. Disse que talvez pudessem encontrar uma forma de equilibrar as contas. Foi um passo pequeno, mas significativo, na direção de uma decisão compartilhada. A primavera avançava, trazendo dias mais longos e noites agradáveis. A casa parecia mais aberta, com janelas escancaradas e vozes da rua entrando livremente. Caramelo começou a acompanhar Augusto até a praça, onde senhoras conversavam sentadas nos bancos. A presença do cachorro facilitava interações, quebrava o gelo. Augusto passou a ser cumprimentado com mais frequência, sentindo-se menos isolado. Essas saídas tiveram um custo físico. Ao chegar em casa, Augusto sentia dores e precisava descansar. Mas havia também uma sensação de conquista, de pertencimento renovado. Cada passeio era uma pequena vitória, acompanhada de cansaço e esforço. Em uma tarde especialmente quente, uma criança se aproximou para fazer carinho em Caramelo. O cachorro hesitou, mas permaneceu calmo. Augusto observou a cena com atenção, percebendo como Caramelo se adaptara à convivência humana. Aquilo reforçou algo que ele já vinha sentindo, mas ainda não tinha coragem de admitir. Ao final da estação, Augusto sentou-se sozinho no quintal, observando o céu alaranjado do entardecer. Pensou em todas as mudanças daqueles meses. No acidente, na recuperação, no cachorro que entrará em sua vida sem permissão. Sentiu medo de errar, mas também uma esperança discreta. Caramelo deitou-se ao seu lado, encostando levemente o corpo na perna ainda sensível. Augusto não se afastou. Ficaram ali, em silêncio, enquanto o dia se encerrava. Nada estava oficialmente decidido, mas o vínculo já existia, sólido, construído com esforço, paciência e pequenas escolhas diárias. O verão chegou com força, trazendo dias longos, calor intenso e um ritmo diferente para o bairro. O sol nascia cedo, iluminando as fachadas simples das casas e aquecendo rapidamente o chão de paralelepípedos. O ar ficava pesado ainda pela manhã, carregado do cheiro de terra seca e frutas maduras. Ventiladores passaram a funcionar o dia inteiro, espalhando um ruído constante pela casa. Caramelo sentia o impacto do calor no corpo. Procurava sombras no quintal, deitava-se perto da mangueira e bebia água com frequência. O pelo claro refletia o sol, mas o calor ainda era intenso. Mesmo assim, ele mantinha sua rotina de acompanhar Augusto nas caminhadas matinais, agora feitas mais cedo, antes que o sol ficasse forte demais. Augusto apresentava uma melhora visível. Já conseguia andar sem a muleta por pequenos trechos dentro de casa. O progresso trazia. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Satisfação, mas também uma sensação de urgência. Quanto mais independente se tornava, mais se aproximava o momento de enfrentar definitivamente a questão de Caramelo. O conflito interno se intensificava. Ele sentia carinho e gratidão pelo cachorro, mas ainda carregava o peso das crenças antigas sobre controle, despesas e responsabilidade. Rafael, atento a essas mudanças, tentava manter o equilíbrio. Assumiu mais tarefas, acordando cedo para trabalhar em pequenos serviços pelo bairro. O cansaço era visível nos ombros caídos e nos olhos marcados. Ainda assim, ele encontrava tempo para cuidar de Caramelo, garantindo água fresca, sombra e momentos de atenção. Em uma tarde especialmente quente, uma forte onda de calor atingiu a cidade. O ar parecia parado, e o sol castigava sem piedade. Caramelo ficou mais quieto, respirando com dificuldade leve, o corpo estendido no chão frio da cozinha. Augusto percebeu o desconforto e, pela primeira vez sem hesitar, trouxe uma bacia maior de água e posicionou um ventilador próximo ao cachorro. Esse gesto simples teve um impacto profundo. Rafael observou a distância, sentindo um nó na garganta. Não era apenas cuidado físico. Era um sinal claro de mudança,
de aceitação silenciosa. Nos dias seguintes, uma reviravolta média começou a se formar. Um conhecido da família comentou sobre um programa comunitário de vacinação e cuidados básicos para animais do bairro. A iniciativa era organizada pela associação local, com apoio da igreja e voluntários. Augusto ouviu a conversa com atenção. A possibilidade de cuidar do cachorro sem grandes gastos financeiros removeu um dos principais obstáculos que ele sempre mencionava. A preparação para esse momento vinha sendo construída aos poucos, com conversas sobre despesas, esforços compartilhados e soluções práticas. A decisão de levar Caramelo ao evento não foi anunciada de imediato. Mas numa manhã de sábado, Augusto acordou decidido. Chamou Rafael e disse, com voz firme, que iriam juntos à praça. O caminho até a praça foi feito sob o sol forte, mas com pausas frequentes. Caramelo caminhava atento, mantendo o ritmo de Augusto. A praça estava cheia, com barracas improvisadas, pessoas conversando, crianças correndo. O cheiro de protetor solar misturava-se ao de pipoca e algodão doce. Durante o atendimento, Caramelo permaneceu calmo, apesar do movimento. Recebeu cuidados básicos, água fresca e atenção. Augusto observava tudo de perto, fazendo perguntas, interessado. Percebeu que o cachorro era bem visto pela comunidade, tratado com respeito. Isso alterou a forma como ele se enxergava naquela situação. Após o evento, a notícia se espalhou rapidamente pelo bairro. Pessoas comentavam positivamente sobre Augusto e o cachorro. Esse reconhecimento público teve consequências importantes. Augusto, acostumado a manter uma imagem rígida, sentiu-se valorizado de uma maneira diferente. Não como autoridade, mas como alguém capaz de cuidar. Outro obstáculo surgiu quando o parente distante voltou a falar sobre o sítio, agora de forma mais insistente. A proposta parecia tentadora, principalmente diante do calor e das limitações da casa. Rafael ficou dividido. Caramelo, percebendo a tensão, voltou a apresentar comportamentos de vigilância, dormindo próximo à saída. Augusto, agora mais consciente de seus sentimentos, decidiu conversar abertamente com o filho. Sentaram-se à mesa da cozinha, com o ventilador ligado e o cheiro de café fresco no ar. Ele falou sobre seus medos, sobre a dificuldade de mudar, sobre o quanto Caramelo havia se tornado parte da recuperação. Rafael ouviu em silêncio, emocionado. Essa conversa marcou uma grande reviravolta interna. Embora nenhuma decisão final fosse anunciada, havia ali um compromisso implícito de consideração e respeito. Caramelo, deitado perto da porta, sentiu o ambiente mais leve, menos tenso. Com o passar das semanas, o verão trouxe também chuvas rápidas no fim da tarde. O cheiro de terra molhada invadia a casa, trazendo alívio ao calor. Caramelo demonstrava menos medo dos trovões agora, aproximando-se de Augusto em busca de segurança. O contato físico tornou-se mais frequente, natural. Augusto começou a levar Caramelo para pequenas idas à padaria, à farmácia, à praça. Essas saídas reforçavam sua confiança e ampliavam sua rede de apoio social. Pessoas comentavam, faziam perguntas, elogiavam. Cada interação fortalecia o vínculo e diminuía a resistência interna. O custo dessas conquistas era visível. Augusto chegava cansado, com dores, precisando de descanso. Rafael acumulava cansaço físico e emocional. Mas ambos reconheciam que o esforço valia a pena. A presença de Caramelo funcionava como um eixo, organizando a rotina e dando sentido aos dias. Em uma noite quente, durante um jantar simples, Augusto falou algo que Rafael jamais esperara ouvir. Disse que o cachorro já fazia parte da casa. Não usou palavras definitivas, mas o tom era claro. Rafael sentiu lágrimas se formarem nos olhos. Caramelo, como se entendesse, levantou-se e aproximou-se da mesa, deitando-se ali. O verão seguia, intenso e desafiador. Ainda havia decisões a tomar, obstáculos a enfrentar. Mas o caminho já estava traçado. A casa não era mais a mesma, nem seus moradores. E Caramelo, com sua presença constante, continuava a ser o centro silencioso de uma transformação profunda, construída dia após dia, sob o sol forte e as chuvas rápidas da estação. O fim do verão trouxe um cansaço acumulado, mas também uma sensação de continuidade que antes não existia. As tardes ainda eram quentes, porém mais curtas, e o céu começava a ganhar tons suaves no final do dia. A casa parecia ter aprendido a respirar em outro ritmo. As janelas permaneciam abertas por mais tempo,
deixando entrar o som distante das conversas na rua, do rádio ligado em alguma casa vizinha e do vendedor de picolé anunciando sua passagem. Caramelo já não se movia como um visitante cauteloso. Seus passos eram seguros, e ele conhecia cada canto do quintal e da casa. Sabia onde o sol batia pela manhã, onde a sombra se mantinha fresca à tarde e em qual ponto do chão a brisa noturna era mais agradável. Ainda assim, conservava a atenção de quem viveu muito tempo sem garantias. Cada barulho novo era analisado, cada mudança de humor percebida. Augusto avançava na recuperação, mas agora enfrentava outro tipo de desafio. A melhora física vinha acompanhada de uma cobrança silenciosa, interna e externa. Os vizinhos comentavam que ele já estava bem melhor, que logo voltaria à rotina antiga. Essas observações, embora bem intencionadas, o deixavam inquieto. Ele sabia que, ao retomar totalmente sua independência, seria esperado que retomasse também suas antigas posturas e decisões. Rafael percebia esse conflito no pai e tentava agir com cuidado. Evitava pressionar, mas também não escondia o vínculo criado com Caramelo. O cachorro se tornará parte da dinâmica entre eles, funcionando como um ponto de equilíbrio. Quando o clima ficava tenso, bastava Caramelo se aproximar, deitar-se entre os dois, para que o silêncio se tornasse menos pesado. Um acontecimento relevante surgiu quando a Associação de Moradores organizou um encontro comunitário na praça. O evento reuniria famílias, idosos e crianças, com música, comida e atividades simples. Augusto foi convidado a participar, algo que não acontecia havia muito tempo. A presença de Caramelo foi mencionada de forma natural, como se já fosse esperado que ele estivesse junto. No dia do encontro, o céu estava claro, com poucas nuvens. O cheiro de milho cozido e bolo caseiro espalhava-se pelo ar. Augusto caminhou até a praça acompanhado de Rafael e Caramelo. O caminho foi feito com pausas, mas sem dificuldade excessiva. Caramelo manteve-se ao lado, atento, como sempre. Na praça, Augusto sentiu algo diferente. As pessoas se aproximavam não apenas para perguntar sobre sua recuperação, mas também para comentar sobre o cachorro. Falavam sobre como o Caramelo parecia tranquilo, como fazia bem vê-los juntos. Essa aceitação coletiva teve um impacto profundo. Augusto percebeu que não estava sendo julgado negativamente por ter mudado. Pelo contrário, estava sendo acolhido. Durante o evento, Caramelo deitou-se à sombra de uma árvore, observando o movimento. Crianças se aproximaram com cuidado, e ele permitiu o contato, sempre calmo. Rafael observava com orgulho, sentindo que o cachorro havia encontrado seu lugar não apenas na casa, mas também na comunidade. No entanto, nem tudo foi leve. Ao retornar para casa, Augusto sentiu dores mais intensas na perna. O esforço havia sido maior do que ele percebera. Precisou se deitar, frustrado. A sensação de limite voltou com força, lembrando de que a recuperação ainda exigia cuidado. Caramelo permaneceu ao seu lado durante toda a tarde, levantando-se apenas para beber água. O som do ventilador, o cheiro de remédio e o calor abafado criavam um ambiente de recolhimento. Augusto fechou os olhos, e em um momento de vulnerabilidade, deixou escapar um suspiro longo, quase um desabafo silencioso. Rafael entrou no quarto e percebeu o estado do pai. Sentou-se ao lado da cama, sem dizer nada. O silêncio foi preenchido apenas pela respiração dos três. Esse momento reforçou a conexão entre eles, uma conexão construída sem grandes discursos, apenas pela presença constante. Nos dias seguintes, um novo obstáculo apareceu. Um funcionário da prefeitura passou pelo bairro informando sobre uma fiscalização relacionada a animais. Falava-se em regras, em necessidade de cuidados básicos e responsabilidade. Embora não houvesse ameaça direta, a notícia despertou insegurança. Rafael temeu que isso pudesse ser usado como argumento para afastar Caramelo. Augusto ouviu a conversa com atenção. Em vez de reagir com irritação, procurou se informar melhor. Descobriu que bastava manter cuidados simples, vacinação e atenção ao animal. Ele percebeu que já estavam fazendo tudo o que era necessário. Esse reconhecimento fortaleceu sua confiança na decisão que vinha sendo construída aos poucos. Caramelo, sensível às tensões, voltou a apresentar sinais de alerta por alguns dias. Dormia mais próximo de Augusto, acompanhava cada movimento. Rafael tentou manter a rotina, levando para caminhadas curtas, oferecendo água fresca, mantendo os horários.
Outro acontecimento relevante ocorreu quando Augusto decidiu tentar algo que não fazia desde o acidente. Resolveu ir sozinho até a padaria, sem Rafael. Caramelo o acompanhou. O trajeto foi lento, mas firme. O sol estava menos intenso, e o cheiro de pão fresco guiava o caminho. Ao chegar à padaria, Augusto sentiu uma mistura de orgulho e receio. Comprou o pão, trocou algumas palavras com o atendente e voltou para casa. O esforço foi grande, e ao chegar precisou se sentar imediatamente. As dores vieram, mas junto com elas uma sensação de conquista. Ele havia conseguido. Caramelo deitou-se aos seus pés, exausto também. Ambos haviam vencido um pequeno desafio, e o custo foi o cansaço profundo que se seguiu. Ainda assim, a vitória era real. À noite, durante o jantar, Augusto comentou sobre a saída sozinho. Rafael ouviu atento, percebendo quanto aquilo significava para o pai. Caramelo estava deitado perto da mesa, em uma posição que já parecia natural. O clima da casa era outro. Ainda havia incertezas, mas havia também confiança. O medo de perder o controle dava lugar à compreensão de que controlar nem sempre significava proteger. Em uma madrugada silenciosa, Augusto acordou com o som distante de um trovão. Não era uma tempestade forte, apenas uma chuva leve. Ele percebeu Caramelo tremendo levemente no canto do quarto. Sem pensar muito, chamou o cachorro para mais perto. Caramelo aproximou-se e deitou-se ao lado da cama. Esse gesto simples marcou uma grande reviravolta emocional. Augusto reconheceu, de forma clara, que o cachorro não era mais um visitante tolerado. Era parte da casa, parte da sua vida. O fim do verão se aproximava. As noites ficavam mais agradáveis, e o vento trazia o cheiro de mudanças. A casa, antes marcada por regras rígidas, agora se sustentava em acordos silenciosos e cuidados mútuos. Caramelo continuava ali, firme, paciente, provando todos os dias que permanecer também é uma forma de coragem. O outono chegou quase sem aviso, trazendo manhãs mais frescas e um vento constante que espalhava folhas secas pelo quintal. O céu passou a amanhecer com um tom acinzentado suave, e o sol demorava um pouco mais para aquecer o chão. A casa parecia mais silenciosa nesse período, como se estivesse se preparando para um tempo de recolhimento. O cheiro de café quente tornou-se ainda mais presente, misturando-se ao aroma das folhas secas e da terra fria. Caramelo se adaptou rapidamente às mudanças. O corpo, antes sempre atento ao calor intenso, agora buscava os lugares onde o sol batia por mais tempo. Pela manhã, deitava-se perto da porta da cozinha, aproveitando a luz que entrava em diagonal. À tarde, escolhia o canto do quintal protegido do vento. Seus movimentos eram tranquilos, mas havia algo novo em seu olhar, uma segurança que não existia antes. Ele não precisava mais vigiar cada ruído com a mesma urgência. Augusto sentia o corpo responder melhor ao clima mais ameno. As dores diminuíram um pouco, permitindo caminhadas mais longas e movimentos mais firmes. A recuperação avançava, mas com ela vinha um sentimento inesperado de nostalgia. Ele percebia que aquele período de dependência e mudança estava se aproximando do fim. Em vez de alívio total, sentia um certo receio. Aquele tempo havia transformado sua relação com o filho e com Caramelo, e ele temia perder algo ao retomar completamente a antiga rotina. Rafael, por sua vez, estava mais confiante. Assumirá responsabilidades, aprenderá a lidar com limites e descobrir uma força que não sabia ter. O vínculo com Caramelo era evidente, mas também havia se fortalecido a relação com o pai. As conversas eram mais frequentes, mesmo que curtas. O silêncio entre eles já não era pesado, mas confortável. Um acontecimento relevante marcou o início da estação. A Associação de Moradores anunciou uma campanha de melhoria da praça, com mutirões de limpeza e pequenos reparos. Augusto foi convidado a participar, não como líder, mas como colaborador. Ele hesitou no início, avaliando suas condições físicas. Caramelo, como sempre, permanecia ao seu lado durante essas reflexões silenciosas. No dia do mutirão, o céu estava claro e o vento leve. Pessoas de várias idades se reuniram na praça, trazendo vassouras, sacos e ferramentas simples. Caramelo acompanhou Augusto até lá e se acomodou perto de um banco, observando tudo. O cheiro de grama cortada e terra remexida preenchia o ar. Augusto participou com moderação, varrendo folhas e conversando com vizinhos. Sentiu-se útil, parte de algo maior. Em determinado momento, precisou parar para descansar.
Sentou-se no banco, sentindo o coração acelerar. Caramelo aproximou-se e deitou-se aos seus pés, como fazia sempre. Esse gesto silencioso funcionava como um apoio invisível. Durante o mutirão, um comentário trouxe uma nova tensão. Alguém mencionou que a prefeitura planejava recolher animais soltos da região para levá-los a um abrigo temporário. A informação não era definitiva, mas suficiente para gerar preocupação. Rafael, ao ouvir, sentiu um frio no estômago. Caramelo, percebendo a mudança de energia, ficou mais atento. Augusto ouviu em silêncio. A notícia despertou um antigo medo, o de perder algo que agora considerava importante. Ao voltar para casa, o clima estava diferente. Rafael falou pouco, e Caramelo manteve-se mais próximo, como se pressentisse uma ameaça invisível. Nos dias seguintes, a rotina foi mantida com cuidado. Augusto buscou informações, conversou com pessoas da associação, entendeu melhor a situação. Descobriu que animais com responsáveis visíveis e cuidados básicos não seriam afetados. Esse esclarecimento trouxe alívio, mas também uma responsabilidade clara. Augusto percebeu que precisava formalizar algo que até então vinha sendo tratado de forma implícita. A ideia de assumir publicamente Caramelo como parte da casa começou a tomar forma. Não era apenas uma questão prática, mas emocional. Significava admitir, para si e para os outros, que havia mudado. A preparação para essa decisão foi construída aos poucos. Augusto passou a comprar ração regularmente, a falar do cachorro como algo natural nas conversas. Caramelo acompanhava essas mudanças com tranquilidade, mas sempre atento. Ainda havia resquícios de insegurança, marcas de um passado instável. Um obstáculo importante surgiu quando Augusto tentou aumentar o ritmo das caminhadas sozinho. Em uma dessas tentativas, sentiu uma dor mais intensa e precisou voltar antes do esperado. A frustração veio forte. Ele sentou-se no quintal, respirando fundo, sentindo-se limitado novamente. Caramelo aproximou-se e encostou o corpo na perna de Augusto, de forma leve, cuidadosa. O contato trouxe conforto imediato. Augusto fechou os olhos e permitiu-se sentir a frustração sem raiva. Esse momento de vulnerabilidade reforçou algo essencial. Ele não precisava enfrentar tudo sozinho. Rafael chegou em casa e encontrou os dois ali, em silêncio. Sentiu uma mistura de alívio e emoção. Sentou-se ao lado do pai, formando uma imagem simples, mas poderosa. A casa parecia mais quente, mesmo com o vento frio do lado de fora. Outro acontecimento relevante foi a visita inesperada do parente distante, que voltou a falar sobre o sítio. Desta vez, a conversa foi diferente. Augusto ouviu com calma, mas respondeu de forma firme. Disse que Caramelo já tinha um lugar. Não levantou a voz, não discutiu. Apenas afirmou. Essa resposta teve consequências claras. O assunto foi encerrado. Rafael sentiu um peso sair do peito. Caramelo, mesmo sem entender as palavras, percebeu a mudança no tom e relaxou visivelmente. O outono avançava, trazendo tardes douradas e noites mais frias. Caramelo passou a dormir mais dentro de casa, próximo ao quarto de Augusto. A casa se adaptou, com panos no chão e uma rotina ajustada. Nada disso foi anunciado oficialmente. Apenas aconteceu. Augusto começou a refletir sobre tudo o que viverá naquele ano. O acidente, a recuperação, o cachorro que entrará sem permissão. Percebeu que havia aprendido algo essencial sobre controle e cuidado. Nem tudo precisava ser decidido com rigidez. Algumas coisas se constroem com presença e tempo. Em uma manhã fria, Augusto levou Caramelo à praça mais cedo do que o habitual. O sol ainda subia, e o ar estava fresco. Sentou-se no banco, observando o movimento lento da cidade acordando. Caramelo deitou-se ao seu lado, o corpo relaxado. Augusto passou a mão pelo pelo do cachorro, sem pressa. Sentiu o calor, a respiração calma. Naquele momento, não havia dúvidas. Não havia mais conflito interno. Apenas a certeza de que aquela presença havia transformado sua vida de forma profunda. O outono seguia seu curso, preparando o caminho para o final de um ciclo. A casa, os moradores e o cachorro Caramelo estavam diferentes. Mais conectados, mais conscientes, mais abertos. O que antes era proibido agora era essencial. E essa mudança, conquistada com esforço e sacrifício, tornava cada dia mais significativo.
O inverno começou a se aproximar com um frio inesperado para a região. As manhãs tornaram-se geladas, e a neblina envolvia as ruas em um manto quase mágico, obscurecendo o contorno das casas e das árvores. O cheiro de terra úmida se misturava ao perfume de lareiras acesas nas casas vizinhas. As pessoas se agasalhavam com casacos grossos, e o bairro parecia mover-se mais devagar, como se o frio pedisse cuidado e atenção redobrados. Caramelo, acostumado ao calor do verão e à brisa do outono, sentiu a mudança de maneira intensa. Procurava cantos protegidos do vento, deitava-se próximo à porta que dava para a sala e mantinha o corpo encolhido quando o frio se intensificava. Mesmo assim, ele continuava a acompanhar Augusto nas caminhadas matinais, embora agora fosse necessário mais planejamento. Rafael passava a manhã preparando cobertores e garantindo que o cachorro estivesse aquecido antes de sair. Augusto sentia o frio mais intensamente do que nos meses anteriores. As articulações reclamavam, e cada passo exigia atenção. Ainda assim, a determinação de continuar sua rotina não diminuía. Ele sabia que se parasse, poderia perder o progresso conquistado com tanto esforço. Cada caminhada tornava-se um exercício de paciência e resistência, mas também de reconhecimento do próprio limite. Um acontecimento relevante aconteceu quando a Associação de Moradores organizou uma feira de inverno na praça. O evento incluía barracas de comidas típicas, bebidas quentes e atividades para crianças. Augusto foi convidado a ajudar na montagem das barracas. Rafael decidiu acompanhá-lo e, naturalmente, Caramelo foi incluído. O cachorro, apesar do frio, parecia entender a importância de estar presente, movendo-se com confiança entre as pessoas. Durante a feira, Caramelo recebeu a atenção de vizinhos e visitantes. Crianças se aproximavam com cuidado, e ele permanecia calmo. Esse comportamento trouxe uma pequena reviravolta média. Augusto começou a perceber o quanto Caramelo havia conquistado confiança e aceitação não apenas dentro da casa, mas na comunidade. Era uma presença estabilizadora, capaz de aproximar as pessoas de forma silenciosa e natural. Enquanto isso, um obstáculo se apresentou quando Augusto tentou se levantar sozinho de uma cadeira após auxiliar na montagem de uma barraca. Um desconforto intenso na perna fez com que ele quase perdesse o equilíbrio. Caramelo estava ao lado, percebendo a instabilidade, e encostou-se ao corpo de Augusto, permitindo que ele recuperasse o equilíbrio sem ajuda externa. Rafael, atento, aproximou-se rapidamente para garantir que o pai estava seguro. A feira prosseguiu, e Augusto sentiu orgulho ao ver como Caramelo interagia com outras pessoas. O cheiro de chocolate quente, de bolo de fubá recém-assado e das folhas molhadas da praça criava uma atmosfera reconfortante, quase mágica. A sensação de pertencimento era evidente, reforçando a ideia de que aquele cachorro não era apenas um animal de companhia, mas um elo entre a família e a comunidade. Outra reviravolta média surgiu quando parente distante, em uma visita inesperada, trouxe novamente a proposta de levar Caramelo para o sítio. Rafael e Augusto, dessa vez, reagiram de forma diferente. Augusto, com a voz firme, explicou que Caramelo já tinha um lugar garantido na casa, no quintal e na rotina diária. Não houve discussão, apenas uma constatação de fato. Caramelo, deitado próximo ao pé de Augusto, parecia compreender a segurança da situação. A mudança trouxe uma grande reviravolta emocional. O cachorro e os dois humanos da casa sentiam que haviam ultrapassado um ponto crítico. O vínculo não precisava mais ser defendido verbalmente, ele estava consolidado nas ações cotidianas, na atenção diária, na presença constante. Cada passeio, cada refeição compartilhada, cada gesto de cuidado e carinho confirmava isso. Nos dias seguintes, o inverno se tornou mais rigoroso. Choveu de forma intensa por alguns dias, e as ruas ficaram cobertas por poças e folhas encharcadas. Augusto passou a planejar melhor as caminhadas, escolhendo horários em que o frio não fosse tão intenso. Rafael adaptou-se rapidamente, garantindo que Caramelo tivesse sempre água fresca, abrigo aquecido e momentos de descanso protegidos. Um obstáculo pequeno, mas significativo, apareceu quando Caramelo ficou assustado com o barulho da chuva batendo forte no telhado. Ele tentou se aproximar de Augusto, que estava sentado no sofá, mas ainda hesitou. Rafael percebeu a tensão e se aproximou com palavras calmas, oferecendo conforto. Gradualmente, Caramelo relaxou, deitando-se entre eles, sentindo a segurança coletiva. Outro acontecimento relevante foi a decisão de Augusto de ensinar Caramelo a seguir pequenos comandos dentro da casa e no quintal. Era uma forma de reforçar a disciplina e, ao mesmo tempo,
a conexão emocional. As sessões de treinamento eram curtas, mas consistentes. Rafael participava, reforçando recompensas e encorajamento. Caramelo, paciente e atento, aprendeu rapidamente, tornando-se ainda mais adaptável. O esforço trouxe resultados visíveis, mas também exigiu sacrifícios. Augusto sentia dores após cada sessão, e Rafael precisava reorganizar suas tarefas para incluir esses momentos de treino. Mesmo assim, o progresso era recompensador. Cada comando aprendido, cada gesto de obediência gentil, fortalecia a sensação de pertencimento e estabilidade. Uma grande reviravolta ocorreu quando, durante uma manhã de inverno, Augusto decidiu levar Caramelo a uma pequena trilha nos arredores do bairro, algo que não faziam desde o verão. O trajeto era irregular, com pequenas inclinações e pedras soltas. Augusto caminhou com cautela, e Caramelo seguiu firme, atento a cada passo. A sensação de liberdade foi intensa, e o frio cortante do ar tornava o cenário ainda mais vivo. A trilha revelou surpresas. Caramelo encontrou outros cães soltos e manteve a calma. As pessoas que passavam comentavam sobre sua postura tranquila, e Augusto sentiu um orgulho silencioso. O vínculo entre homem e cachorro se fortaleceu, consolidando uma confiança mútua que seria essencial para os próximos desafios da vida cotidiana. No retorno, Augusto sentiu o cansaço de todo o esforço físico. As pernas doíam, o coração acelerava. Ainda assim, havia uma satisfação clara, resultado do esforço conjunto. Rafael acompanhava, garantindo segurança e tranquilidade. Caramelo, apesar de também estar cansado, mantinha-se próximo, protegendo e sendo protegido ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, pequenas vitórias continuaram. Caramelo começou a antecipar horários de passeio, refeições e momentos de descanso, mostrando que havia assimilado a rotina. Augusto e Rafael perceberam como o cachorro havia se tornado uma presença organizadora, influenciando positivamente a vida de todos. Outro obstáculo médio surgiu quando uma tempestade mais intensa atingiu a cidade. A chuva era forte, com ventos que balançavam as árvores e molhavam a rua rapidamente. Augusto, preocupado, decidiu permanecer em casa. Rafael correu para garantir que Caramelo estivesse protegido. O cachorro, inicialmente agitado, foi gradualmente se acalmando com a presença próxima. Essa situação reforçou novamente a importância da atenção constante, do cuidado mútuo e da adaptação às circunstâncias. O inverno avançava, e a casa se tornava cada vez mais acolhedora. Caramelo ocupava seus espaços preferidos, Augusto sentia-se seguro em sua recuperação e Rafael mantinha a rotina organizada. A família havia passado por inúmeros desafios, pequenas e grandes reviravoltas, mas cada esforço compartilhado consolidava a sensação de pertencimento e estabilidade. Em uma noite fria, sentados próximos à lareira improvisada, Augusto acariciava Caramelo, e Rafael observava em silêncio. O cheiro de madeira queimando, misturado ao perfume do cachorro recém-escovado, preenchia a sala. Não havia pressa, nem decisões a serem tomadas. Apenas a presença uns dos outros, resultado de meses de esforço, cuidado e dedicação. A primavera finalmente chegou, trazendo consigo a promessa de renovação. As manhãs eram mais longas, o sol iluminava a casa desde cedo, e o ar carregava o perfume das flores que despontavam nos quintais do bairro. O canto dos pássaros tornava-se um despertador natural, e o cheiro de terra fresca misturado ao perfume das flores preenchia a cozinha quando Augusto preparava o café. Caramelo sentia cada mudança de forma intensa. O cachorro, agora adulto e confiante, corria pelo quintal com alegria, sentindo a grama úmida sob as patas, farejando cada nova flor que surgia. O corpo antes hesitante e desconfiado agora se movia com segurança, ágil e atento. Augusto estava completamente recuperado. As dores que antes limitavam cada movimento haviam diminuído, permitindo-lhe caminhar longas distâncias sem preocupação. Mas, mais do que a recuperação física, havia algo mais profundo, a transformação emocional. Ele agora compreendia, de forma clara, a importância de abrir o coração para a mudança e para aqueles que dependem de cuidado e atenção. Caramelo, que havia sido motivo de tensões e obstáculos, tornou-se símbolo de paciência, de perseverança e de amor incondicional. Rafael observava tudo com uma mistura de orgulho e emoção. A relação com o pai havia mudado profundamente ao longo do ano. A convivência diária, o cuidado compartilhado com Caramelo e os pequenos desafios enfrentados juntos haviam consolidado laços que antes eram frágeis ou inexistentes. Cada gesto,
Cada palavra de apoio e cada momento de paciência transformou o relacionamento entre pai e filho em algo mais próximo, sincero e sólido. O bairro inteiro parecia sentir a mudança. Pessoas que antes passavam rapidamente pelas ruas agora paravam para cumprimentar Augusto e Caramelo. As crianças corriam até o quintal quando viam um cachorro, e os vizinhos comentavam sobre como ele estava tranquilo e bem cuidado. A aceitação comunitária, construída aos poucos, reforçava a sensação de pertencimento que agora permeava cada dia da família. Um acontecimento marcante ocorreu quando a Associação de Moradores organizou uma feira de primavera na praça. O evento tinha barracas coloridas, flores, produtos locais e atividades para crianças. Augusto decidiu participar com Caramelo e Rafael. O cachorro se tornou a atração natural da feira. Ele caminhava calmamente entre as pessoas, permitindo que crianças acariciassem seu pelo, recebendo elogios e atenção de todos. A interação silenciosa de Caramelo com a comunidade gerou uma grande reviravolta emocional. Augusto percebeu que a presença do cachorro havia transformado não apenas a casa, mas também a relação deles com o bairro. Durante a feira, um obstáculo pequeno, mas significativo, surgiu quando um grupo de crianças começou a correr em direção a Caramelo de forma brusca. Rafael se aproximou rapidamente, guiando o cachorro e garantindo segurança. Caramelo, obediente e treinado, manteve a calma, mostrando a disciplina e a confiança adquiridas nos meses anteriores. A situação foi rapidamente resolvida, e todos terminaram rindo da confusão momentânea. Esse episódio reforçou a importância da paciência e do cuidado contínuo. Após o evento, Augusto sentou-se em um banco da praça, com Caramelo ao seu lado. Ele olhou ao redor e percebeu tudo que havia sido conquistado: a recuperação física, a relação fortalecida com Rafael, o vínculo consolidado com o cachorro e a aceitação na comunidade. Pela primeira vez, sentiu uma paz profunda. Caramelo deitou-se, relaxando completamente, e parecia compartilhar daquele sentimento de realização. Um outro acontecimento relevante marcou o dia seguinte. Augusto decidiu organizar um pequeno piquenique no quintal com Rafael e Caramelo. Preparou sanduíches simples, frutas e sucos. O cachorro ficou animado, correndo entre a mesa e o gramado, farejando cada detalhe. O cheiro da grama fresca e do pão recém-preparado preenchia o ar, criando uma atmosfera de alegria simples e sincera. Rafael, vendo o pai tão envolvido e Caramelo tão feliz, sentiu uma onda de emoção. A harmonia que se estabeleceu naquele momento era resultado de todo o esforço coletivo ao longo do ano. Outra grande reviravolta ocorreu quando Augusto percebeu que poderia finalmente dedicar mais tempo ao lazer. Ele e Rafael começaram a planejar pequenas viagens para parques próximos, trilhas leves e passeios pela cidade, sempre acompanhados por Caramelo. A sensação de liberdade era imensa. Caramelo respondia com entusiasmo, correndo livremente, explorando cada espaço, e retornando sempre quando chamado. A confiança e o vínculo entre todos estavam mais fortes do que nunca. Um obstáculo médio se apresentou quando uma leve indisposição de Caramelo fez com que Augusto e Rafael precisassem ajustar temporariamente os passeios e cuidados. Preocupados, os dois observaram o cachorro atentamente, garantindo que tivesse água, descanso e alimentação adequada. Esse cuidado reforçou a dedicação diária, mas também consolidou ainda mais o vínculo emocional entre eles. Caramelo, mesmo com um pequeno desconforto, mostrava sinais de recuperação rápida, demonstrando a resiliência que se tornará característica de sua personalidade. Nos dias seguintes, Augusto decidiu envolver Caramelo em pequenas atividades comunitárias. Ele participou de encontros com crianças para ensinar sobre cuidados com animais, sempre com Caramelo presente. O cachorro tornou-se um exemplo de comportamento, disciplina e afeto. Essa participação trouxe uma reviravolta média significativa. Augusto percebeu que a presença do cachorro podia inspirar outros, consolidando não apenas sua própria transformação, mas também contribuindo para a comunidade. Um obstáculo grande surgiu quando, durante um passeio na praça, uma tempestade repentina começou. A chuva intensa e o vento frio exigiram rapidez e atenção. Augusto, Rafael e Caramelo precisaram se abrigar rapidamente, mas o cachorro manteve a calma, guiando o pai e o filho até um ponto seguro. Esse episódio fortaleceu ainda mais a confiança entre eles. A superação conjunta da situação proporcionou uma sensação de conquista coletiva. Com a aproximação do final da primavera, Augusto sentiu que era o momento de celebrar tudo o que havia sido conquistado. Planejou uma reunião íntima no quintal, com familiares próximos e vizinhos. O clima estava ameno,
o cheiro de flores e terra fresca preenchia o ar, e Caramelo corria livre pelo espaço, brincando e interagindo com todos. A cena era de pura felicidade, pessoas conversando, rindo, compartilhando momentos simples, enquanto o cachorro permanecia no centro, símbolo de união, cuidado e amor incondicional. Um grande acontecimento relevante aconteceu quando o parente distante visitou novamente. Dessa vez, ao ver Caramelo tão integrado, saudável e amado, percebeu a transformação completa. Não houve palavras de cobrança ou tentativas de afastamento. Apenas reconhecimento silencioso. Augusto e Rafael sentiram que todo o esforço finalmente havia sido consolidado, e Caramelo, sentindo a tranquilidade do ambiente, deitou-se próximo à mesa, satisfeito e seguro. Ao cair da noite, o quintal estava iluminado suavemente por luzes penduradas. O cheiro de comida e flores misturava-se à brisa fresca da primavera. Augusto sentou-se, acariciando Caramelo, enquanto Rafael observava em silêncio. A sensação de completude era palpável. Cada desafio superado, cada dor enfrentada, cada sacrifício feito para garantir cuidado e atenção havia valido a pena. Caramelo não era mais apenas um cachorro de rua adotado. Ele era parte da família, parte da história e símbolo de transformação. A grande reviravolta final ocorreu quando Augusto olhou para Rafael e disse, com emoção contida, que Caramelo havia mudado suas vidas para sempre. Não era apenas o cachorro que se adaptara à casa. A casa e os corações dos dois humanos também haviam se transformado. O amor, a paciência, a atenção e a dedicação construíram algo sólido, impossível de ser desfeito. O dia terminou com Caramelo deitado entre Augusto e Rafael, o corpo aquecido pela proximidade humana, respirando suavemente. O céu estava limpo, cheio de estrelas, e o ar perfumado das flores recém-brotadas envolvia todos. A família agora estava unida, em paz, com a certeza de que o amor e o cuidado contínuo tinham vencido todas as dificuldades. A história de um cachorro caramelo que começou como um desafio proibido transformou-se em uma lição de amor, paciência e superação. Cada obstáculo, cada reviravolta, cada momento de vulnerabilidade trouxe aprendizado e reforçou laços. O final era feliz, emocionante e profundamente satisfatório, mostrando que a dedicação e o carinho verdadeiro podem transformar vidas, unir pessoas e criar memórias que permanecem para sempre. Caramelo, Augusto e Rafael permaneceram ali, no quintal iluminado pela lua, sentindo a plenitude de um ano de mudanças. O cachorro Caramelo, símbolo de coragem e fidelidade, repousava tranquilo, provando que cada conquista gradual, conquistada com esforço, sacrifício e amor, valia a pena. A casa, antes marcada por regras rígidas e tensões, agora respirava leveza, harmonia e felicidade. O inverno rigoroso, o verão escaldante, o outono melancólico e a primavera renovadora haviam passado. Cada estação trouxe desafios, reviravoltas e lições. No final, o que ficou foi a união, o cuidado mútuo e a certeza de que Caramelo, com seu jeito doce e paciente, havia transformado para sempre a vida de quem o acolheu. Fim. Você chegou até aqui? Então comente corrida, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.